Chegamos no capítulo 3, onde nós vamos estudar hoje a anatomia da alma. Ou em palavras simples, quais são as ferramentas que nós usamos para nos relacionar, para fazer tudo o que nós fazemos no dia a dia. E se você aprender isso, pode mudar a sua vida. Porque para você ter uma boa conversa, por exemplo, se você entender como que você opera e como a outra pessoa opera, você consegue não manipular, mas utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Nós temos a parte racional e nós temos a parte emocional. Muito se fala hoje em dia sobre gestão de emoções, inteligência emocional, e tudo isso daqui já está há milênios na nossa literatura, como nós falamos no nosso Farbrengen virtual, nossa terapia coletiva, da importância de ver como que a Kabbalah ela fala sobre a relação entre mente e coração. E na hora que a gente aprender como operar, nós vamos poder viver e se relacionar melhor, com mais equilíbrio e melhores relacionamentos. Normalmente os pais eles gostam de quando a criança nasce, não sei se bem os pais, mas os parentes, eles chegam e perguntam com quem que essa criança parece? É com o papai ou com a mamãe? Então é uma pergunta, talvez é uma pergunta para iniciar a conversa, mas de qualquer forma sempre existe essa questão, com quem que a criança parece? E a gente espera que normalmente a criança tenha traços do pai, da mãe, às vezes do avô, da avó. Existem traços familiares na criança. Então a criança parece com seus pais. E com quem seus pais parecem? Com os pais deles. E assim você vai indo, voltando, até Adão. E com quem Adão parece? Se nós estudarmos o primeiro homem, nós vamos estudar um pouquinho como que Deus ele criou o ser humano e de que nós somos formados. Então, hoje nós vamos estudar a anatomia da alma. Está escrito que Adão ele foi criado na imagem divina. Então, se nós formos voltar aqui, eu pareço com meus pais parecem com seus pais, até voltar até Adão. E Adão foi criado à semelhança divina. O que significa isso, que Deus foi criado à semelhança divina? Deus ele não tem forma, Deus ele não tem imagem. Então, como pode ser que o homem ele foi criado à imagem e semelhança divina? Qual que é a imagem de Deus? Existe uma explicação bonita, que não é o que eu quero falar hoje, mas já que a gente está mencionando isso, nós somos criados à imagem divina. Mas Deus não tem imagem. É justamente isso. O ser humano também não tem imagem. Use a sua criatividade, descubra o seu potencial e mostre que você é capaz de criar algo novo e você não está formatado em nada. Nós não temos imagem. Então isso é só de passagem, mas a ideia que nós somos criados à imagem e semelhança divina significa o seguinte, que da mesma forma que Deus ele opera o mundo através de 10 ferramentas. Então Deus ele usa 10 ferramentas para operar o mundo. Assim também nós operamos com 10 ferramentas. Está aqui em hebraico, que é bem mais forte. Depois a gente pode fazer uma tabela também em português. Nós temos aqui o Keter, a coroa. Keter. Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Nós vamos aprender eventualmente mais sobre isso. Aqui não é o momento para falar sobre a Sefirot, mas decorem essa tabela aqui. E aqui nós temos a anatomia da alma e do corpo. E por isso que está também nesse formato, que você tem a parte da cabeça, você tem o braço direito, o braço esquerdo, você tem a coluna vertebral, você tem a perna direita, a perna esquerda, o órgão reprodutor, e você tem Malchut.
Malchut é a boca, mas nesse caso, se vocês contarem aqui, nós temos 11. Então, quando você coloca a coroa, você não coloca a última aqui, que é Malchut. Quando você coloca Malchut, você não coloca a última, a primeira, que é a coroa. Porque a última de um nível se torna a coroa do próximo nível. Mas isso daqui vamos deixar para um outro momento para a gente poder se aprofundar. O importante aqui é o seguinte, o número 10. Deus, ele cria o mundo e ele gerencia o mundo através das 10 sefirot. O homem foi criado à semelhança divina, significa que nós temos dentro de nós as 10 sefirot. Vamos falar um pouquinho sobre como que Deus ele cria o mundo. Então, olha aqui, você tem os 7 dias da criação. É interessante que quando nós falamos em ano, nós estamos falando do ciclo solar. Quando nós falamos em mês, o mês judaico, nós estamos falando do ciclo lunar. Agora, a semana. Da onde que surgiu semana? Por que semanas são 7 dias? Por quê? Por que as semanas são 7 dias? Não tem explicação científica. A semana tem 7 dias porque Deus criou o mundo em 7 dias. E por que Deus criou o mundo em 7 dias? Porque o molde do mundo é 7. Porque essas 10, nós vamos aprender que a gente divide em 3 e em 7. O molde que Deus usou para criar o mundo foi o 7. Então, se Deus usou o molde do 7, portanto, nós temos 7 dias. A primeira sefirá, a gente está passando por cima, que não é agora o momento de se aprofundar em cada sefirá, mas a primeira é Chesed, que seria bondade, generosidade, expansão. No primeiro dia que Deus criou a luz. O segundo dia, que representa a Gevurá, que é restrição. Então Deus ele restringiu, ele separou as águas. É um dia de separação, é um dia de divisão. Por isso que Deus ele não falou Kitov, que esse dia era bom. Dia 3 é a Tiferet, que é a beleza, a harmonia. Então Deus ele criou finalmente a terra, que ela trouxe o equilíbrio, porque antes era tudo água. Então Deus ele colocou terra firme para ter equilíbrio. 4, Netzach, que é a eternidade, brilho. Nós temos os astros são eternos, eles brilham. Hod é ligado com as aves. Yesod é ligado com o homem trouxe a Yesod, é fundação, é conexão. O homem ele traz a conexão entre o céu e a terra, entre o físico e o espiritual. E 7, Malchut, que é o reinado, é a perfeição, que é o 7º dia, que é o Shabat, que traz a perfeição para a criação. Estou passando muito por cima, mas só para a gente mostrar a relação e ver que tudo que acontece no mundo vem de um plano espiritual. Como que se aplica? Eu estou passando por cima porque agora é uma introdução. Então a gente vai ter bastante tempo dentro do Tânia para explorar cada uma dessas. Essas 10 ferramentas da alma, elas são subdivididas em 3 e em 7. 3 intelectuais e 7 emocionais. Ok? Então, isso daqui foi apenas a introdução e nós vamos poder ver dentro do Tânia. Mas antes disso, uma coisa interessante, quando a gente fala de emoções, uma pessoa normalmente pergunta, mas calma aí, tem só 7 emoções? Tem muito mais emoções. Tem só 3 atributos intelectuais? Então, a questão é a seguinte, é comparado com as cores. Quantas cores nós temos? Tem inúmeras cores. Mas quantas cores primárias nós temos? Apenas 3. O amarelo, o vermelho e o azul. Se você misturar amarelo com vermelho, forma o laranja. Amarelo com azul, o verde. Vermelho com azul, o roxo. Depois você mistura essas com outras e assim você vai ter as várias cores que são tonalidades das cores primárias. Assim também, diz a Kabbalah, nós temos 7 emoções primárias.
Uma vez que você vai entender as 7 emoções primárias, depois você vai conseguir também entender como você mescla, porque o equilíbrio é justamente aprender a mesclar e ter uma melhor sintonia entre todas as emoções. Vamos ler dentro do Tânia. Capítulo 3, página 72 no Tânia em português. Aqui, de certa forma, o Tânia está começando a base da doutrina da filosofia Chabad, que é a filosofia do Tânia. Chokhmah, Binah e Dat. Então, Chabad é Het, Beit, Dalet, que forma os 3 atributos intelectuais, Chokhmah, Binah e Dat, que é o assunto que nós vamos estudar no capítulo 3, que é a base da filosofia. Mente controla coração. Vamos aprender o poder incrível que a nossa mente tem. E quais são as diferentes faculdades dessa nossa mente. Porque o que veio antes do Tânia falava muito da importância de você ativar as emoções. Então, ative o amor ao próximo, a alegria. Isso foi basicamente o que o Baal Shem Tov trouxe como contribuição. Agora, o Alter Rebbe, ele quis focar mais. A mudança, ela vem através de um processo intelectual. Por mais que é importante todo o envolvimento emocional, mas se você quer mudar, você quer evoluir, você quer crescer, você precisa entender. Você precisa ativar as ferramentas do intelecto. Vamos então para dentro do Tânia. Vou colocar aqui o texto em hebraico para quem quiser. Veine. Kol bechina madrega mishaloshelu nefesh ruach neshama klula mesa bechinot. Todos os níveis de alma. Nós já explicamos que temos vários níveis de alma. Todos os níveis de alma. Qualquer alma que seja alma divina, alma intelectual, alma animal, ela tem 10 ferramentas. Porque ela foi criada na semelhança de Deus. Deus, ele opera com 10, nós também ganhamos 10 ferramentas. Keneged Eser Sfirot Elionot. Essas 10, elas vêm das 10 Sefirot de Deus. Shenishtal Shelot Mehem. Que elas vêm descendo numa forma de corrente. Então, Shtal Shelut seriam correntes. Então, a corrente, a parte mais baixa da corrente superior se conecta com a parte mais alta da corrente inferior e assim vai descendo até que cria o mesmo formato dentro da alma humana. Nós já estudamos que essas 10 elas são subdivididas, elas são subdivididas em 2. A parte intelectual e a parte emocional. Shalosh Imot são as 3 mães, por que é chamado de mães? A gente já explicou isso muito bem na terapia, no Farbrengen, que nós fizemos no sábado à noite. Vale a pena escutar. Da relação entre mães, em pais e filhos. Essa é a relação entre mente e coração. Então, por isso que elas são chamadas de mães. Vesheva Kfulot, e os filhos, eles são chamados de filhos duplos. Por que duplos? Porque você tem os filhos, quer dizer, tem as emoções que vêm do intelecto. Então, as emoções positivas e as emoções negativas. Certo? Pirush, qual que é a parte intelectual? Chokhmah, Binah, Vadat. Por enquanto vamos só aprender os nomes, depois a gente vai estudar a fundo. Chokhmah, Binah e Dat. Entendimento. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Qual a diferença dos 3? Nós vamos aprender no capítulo 3. E quais são os 7? Veshivat e Meia Binyan. E os 7 dias da construção, quer dizer, os 7 dias da criação, elas são originárias dos 7 elementos emocionais. Chesed, Gvorah, Tiferet, Hulu, são Chesed, Gvorah, Tiferet e etc., como nós já vimos os 7 nomes. Bekach, Benefesh, Adam, Shenechlak, Leshtayim. E assim também, na alma humana, ela é dividida em 2. Sechel e Midot. A parte intelectual e a parte emocional.
A sechel, a parte intelectual, é chokhmah, binah e dat, e a midot, e as midot, a parte emocional, quando a gente está falando de alma divina, nós estamos falando de usar as emoções para uma conexão mais forte no relacionamento com Deus. Então, a parte de chesed seria amor a Deus. A parte de gevurah seria o respeito, a reverência. Lefaró é o terceiro, é engrandecer e embelezar. Mas não há aqui momento de entrar a fundo, ele só está querendo mostrar a estrutura, primeiramente. Chabad nikru amot, uma cola midot, que a midot em tordot Chabad. A parte intelectual é chamada de mãe e origem das emoções, porque toda e qualquer emoção, ela é um fruto do Chabad, da parte intelectual. Como nós falamos também no sábado à noite, que a ciência descobriu isso só hoje, que a emoção ela é gerada pelo intelecto, que nós não possuímos a emoção dentro de nós. Isso daqui está muito claro na Kabbalah e no Tânia. E por que falar que isso é Kabbalah e não é psicologia? Com todo respeito à psicologia, e tem muito a contribuir, mas nós precisamos deixar claro qual que é a diferença da psicologia e da Kabbalah e da Hassidut. A psicologia ela é baseada na observação humana. E realmente, você observando bem e com todo o avanço que nós já temos nos últimos anos, quase tudo que a psicologia observou é verdadeiro. Só que no final das contas, é uma observação de fora para dentro. É o ser humano observando o molde. Qual a diferença do Tânia? O Alter Ego, ele não estudou, ele viu. Ele não observou, ele sabe. É de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele vê o molde e ele sabe qual que é o formato que saiu. Ele enxerga essas 10 características da alma com uma visão suprassônica, ele consegue ter acesso. Tanto é que quando ele falava de níveis espirituais, tem vezes que ele não conseguia nem falar a palavra, de tanta emoção, porque ele está vivendo aquilo. Ele falava o mundo de Atzilut, não era uma teoria, não é uma observação de fora. Ele está vivendo, ele está presente nesse mundo de Atzilut. Era dito que ele não falava a palavra inteira. Ele falava, nem conseguia escrever. Ele falava, ele abreviava, porque ele estava vivendo e sentindo a força da energia que ele está descrevendo. Então, essa primeira nota que eu queria falar. A segunda coisa, que o Tânia também não é Kabbalah, ele é Hassidut. A gente vende com o nome de Kabbalah porque as pessoas não conhecem o nome de Hassidut. Mas qual a diferença? A diferença é a seguinte: Kabbalah fala de Deus, Hassidut fala do homem. O homem veio de Deus e Deus criou o homem. Mas onde está o foco? O foco está nas 10 ferramentas divinas ou nas 10 ferramentas humanas? Kabbalah bota ênfase nas 10 ferramentas divinas. Hassidut bota ênfase nas 10 ferramentas humanas. E nós queremos ter uma vida equilibrada na prática. Então, por isso que nós estudamos o Tânia. As pessoas falam, você não estuda a Kabbalah? Nós estudamos a Kabbalah como ela já está adaptada para uma vida real, para uma vida prática, e não só a teoria. Porque quando a gente fica estudando apenas termos abstratos, isso me aproxima de Deus, mas eu preciso depois traduzir isso para a minha vida. No passado, os grandes cabalistas traduziam imediatamente, mas com o enfraquecimento das gerações, foi necessário uma linguagem mais aplicada diretamente para a nossa vida. E por isso que o Tânia agora ele está falando de conceitos que aparentemente são da Kabbalah. Muita coisa que está no Tânia veio da Kabbalah. É a base do Tânia. Só que nós não estamos falando de teoria, mas sim da prática. E para isso nós precisamos conhecer as peças do xadrez. Não tem como você falar sobre equilíbrio emocional sem entender como que funciona as emoções, como que elas são geradas. E não só isso, nós precisamos conhecer os dois lados, porque é realmente um jogo de xadrez. Você tem o branco e o preto. As peças brancas, nós vamos estudar no capítulo 4 e 5. Depois a gente vai passar para as peças pretas.
para entender um pouquinho como que funciona a alma animal. E, eventualmente, nós vamos começar a criar o tabuleiro, colocar eles para jogar e ensinar como vencer. Então, é mais ou menos isso que nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 12. Nós vamos aprender as peças do xadrez e como colocar na prática esse jogo da vida de uma forma mais equilibrada. Isso vai ser até o capítulo 12.